Boa noite, gente. Vamos iniciar a nossa última live do mês da mulher e com um assunto não menos importante, né, por ser a última live do mês, mas é como se a gente colocasse um significado de fechamento, de finalização, de conclusão, que é a fase do climatério e menopausa. Mas o que eu e Fabiane falaremos aqui hoje, principalmente, é que não é o fim, tá? Porque eu sei que é uma fase que assusta muitas de nós, porque a gente... Boa noite, Edna. A gente teve uma vida ativa, qualidade de vida ao longo do tempo todo, filhos e etc. E de repente nos encontramos com alguns sintomazinhos, algumas queixas que comprometem a qualidade de vida da gente, etc. Eu tenho muitas pacientes nessa situação, né, enfrentando hoje, e muitas outras que conseguiram superar isso, melhorar, e a nutrição consegue, né, ajudar bastante. Mas esse é um tema que jamais eu falaria sozinha, porque é um tema muito complexo e tem muitas nuances. É fundamental a presença de um profissional que, obviamente, fale tudo aquilo que não é propriedade minha. E isso a doutora Fabiane tem demais. Eu acho que muita gente aqui já conhece Fabiane, né? Quem não conhece? E quem ainda não conhece vai ter o grande prazer de conhecer hoje, porque é uma pessoa maravilhosa, tá? Ela já entrou. Deixa eu convidá-la aqui. Oi. Fábio, olá! Que bom ter você aqui. Oi. Finalmente, né, Fábio? Não é, Finalmente, Jair? Muito obrigado pelo convite. com certeza. Eu vou fazer uma rápida apresentação, gente, de Fabiane. Como eu falei, né? Eu acredito que muitos que estão aqui conhecem, comentaram comigo pelo WhatsApp mais cedo. Não vou perder, porque eu adoro Fábio. Eu falei, não perca mesmo, não. Então, deixa eu apresentar para quem ainda não conhece, né, gente? Doutora Fabiane Araújo, ela é ginecologista obstetra, atua como ginecologista integrativa, com ginecologia regenerativa e com implantes hormonais. Então, por isso que eu anunciei no início, né, que eu não poderia falar de um assunto que é tão complexo, que tem tantas nuances, que requer tanto conteúdo atualizado, né, Fábio? Sozinha. Jamais eu falaria sozinha. Então, Bárbara. Então, assim, você foi a pessoa que, obviamente, eu pensei em convidar para você me ajudar, né? Com todo o conhecimento, toda a prática que você tem, toda a afinidade e toda a empatia que você tem conosco. Porque eu também sou sua paciente, então me coloco como paciente também, né, gente? Então, Fábio, se você quiser complementar alguma coisa da sua formação, fique à vontade para completar, se quiser incluir alguma coisa. E vamos lá, né, Eu para o primeiro sou, tópico. eu sou ginecologista e obstetra, né? Sim. Atuo muito mais hoje como ginecologista do que como obstetra. Trabalho com a ginecologia muito voltada para a medicina integrativa, né? Por entender que nós somos um ser integral, então, assim, eu acredito piamente que a gente nunca vai conseguir tratar de forma efetiva ninguém se a gente não tiver um olhar integral, né, sobre o indivíduo, porque nós não somos feitos de gavetinhas que a gente abre a gaveta da saúde da mulher, abre a gavetinha Exato. da saúde digestiva. Não é assim que a coisa funciona, então, assim, eu acho que esse olhar integral, ele ajuda muito a gente a tratar de forma mais efetiva nossos pacientes, melhora muito os nossos resultados, né? E além do olhar integral, a multidisciplinariedade, né? Eu estou aqui hoje com a minha nutricionista, meu personal já está aí, soltando os coraçõezinhos, dizendo, né? Soltando os elogios. Então, assim, Pois é, todo mundo aí. são coisas essenciais, né? Para uma saúde integral, é a base,
né? E a nutrição na verdade, a base de tudo mesmo, né? Eu acredito muito piamente de que a gente não consegue resultado em absolutamente nenhum tipo de tratamento médico se a gente não tiver o olhar para o que esse paciente coloca para dentro, né? Eu tenho a compreensão de que o contato mais íntimo com o meio externo que a gente tem é o trato digestivo, né? É o olho, o ouvido e aquele tubo gigante que comporta tudo que vem de fora para dentro e vai selecionando, né? Selecionar, pelo menos o bichinho tenta selecionar, né? E aí, quando ele não consegue selecionar de forma perfeita, a gente sabe a catástrofe que dá no resto todo. Então, assim, é muito importante, né? É muito importante. Eu acho que fez toda a diferença para mim o dia que eu comecei a ter um olhar integrativo para cuidar de minhas pacientes, né? Eu acho que, primeiro, eu sou ginecologista integrativa, né? E aí eu faço ginecologia regenerativa, que é uma coisa que é maravilhosa também, que é a parte de restauro de função, né? Que ajuda muito na qualidade de vida das mulheres, sobretudo na menopausa. Eu acho que assim, ó, o bolo, a cereja do bolo é a reposição hormonal. E a ginecologia regenerativa é aquele lacinho que vem assim, sabe? Depois do bolo todo confeitado, a gente bota a cereja e um lacinho em volta. Então, assim, eu acho que é uma combinação perfeita, né? Faz toda a diferença. Exato, Fábio. Então, como eu estava falando, né? A gente tem, infelizmente, aquela ideia de que chegando essa fase aí final, porque pensa-se muito pelo lado do final da fase reprodutiva, então é como se a gente perdesse ali uma capacidade, né? Não sei, e isso muitas vezes interfere no emocional, interfere na autoestima, porque, tipo assim, é como se fosse, a gente passa por ciclos na vida, e esse é como se fosse aquele fechamento, né? Então, assim, não posso mais engravidar, já não ovulo mais, começo a ter sintomas que eu nunca tive a vida toda, como muitas pacientes minhas se queixam. Mari, eu nunca tive essa barriguinha aqui, e agora, climatério, menopausa, apareceu uma barriguinha que não tem alimentação, treino, que tenha tanto resultado quanto eu tinha há, sei lá, 10 anos atrás. Então, a sensação que a gente tem é que realmente está chegando ao fim, né? E é uma sensação péssima. E, justamente, a ideia de falar sobre esse tema e trazer Fabiane é justamente resgatar essa nossa... tudo que a gente tem de bom, né? Que a mulher sempre teve. Porque se ela perde uma capacidade reprodutiva, vamos assim dizer, porque não pode mais gerar filhos, mas ela ganha em outros aspectos. Como a Fabiane falou, é a cerejinha do bolo. Então, é como se fosse você recuperar a vitalidade, a disposição, o bem-estar, tudo. E a vida segue normalmente até quando você quiser. 70, 80, né? Então, Fábio, assim, essa cerejinha do bolo que eu quero que você fale mais, sei lá, inclusive comentando situações, resultados, enfim, né? Questões práticas aí da sua... Que você na verdade, o que é que a gente precisa primeiro arrumar na cabeça, né? Eu estava, inclusive, fazendo uma revisão de literatura e eu encontrei um estudo que foi publicado em 2020, que a finalidade do estudo foi avaliar o grau de conhecimento das mulheres em climatério e menopausa. E o que o estudo observou é que a maioria não tinha nenhum entendimento do que era um e do que era outro. Achava que era tudo a mesma coisa, né? Então, primeiro a gente tem que entender isso, né? Climatério e menopausa não são a mesma coisa, né? Um se sucede ao outro. O climatério, ele é aquela fase, ele é um período, na verdade.
Ele é um período onde a mulher vai perdendo função ovariana, né? A transição do período da fase reprodutiva para a fase não reprodutiva. Então, ele é um período onde a mulher vai perdendo paulatinamente a função ovariana. Eu gosto muito de falar para as minhas pacientes que é como aquele carrinho velho que você vai vendo ele todo dia dando um problema. Hoje ele pega no tombo, amanhã parece que nada aconteceu, tá tudo ótimo. No dia seguinte, ele para no meio da rua, né? Então, e você ajeita aqui, ajeita ali, até a hora que ele para de vez. E aí, quando ele para de vez, é menopausa, né? E já no climatério, e isso acontece por quê? Acontece porque ele vai perdendo função mesmo, né? Ele vai perdendo função, ele vai entrando em insuficiência e esse ovário, ele vai lutando, né? E no dia que ele vence a luta, que ele produz um pouco mais de hormônio, de estrógeno, de progesterona, a mulher tem bem-estar. E aí, no período que produz menos, não ovula, não menstrua, né? Ou faz aquela baguncinha menstrual e a paciente começa a fazer sintoma, e aí quando ela procura a gente, não sei, tá diferente, minha menstruação tá irregular, ela já começa a ter sintomas que parecem que é menopausa, mas ela não consegue muitas vezes estabelecer, ela não chega para você e diz, ó, eu acho que eu tô querendo entrar na menopausa, porque assim, ela começa a ter sintomas estranhos, mas ela ainda tá menstruando. Mas ela não está produzindo hormônio suficiente para ter bem-estar, né? E aí ela se percebe com oscilações de humor, como se ela estivesse vivendo uma eterna TPM. Né? E aí ela vem dizendo, olha, antes eu tinha TPM ali uns diazinhos antes da menstruação, agora tá durando mais tempo. Ou é a mulher que dizia, eu não tinha TPM, agora eu tenho, né? Começa a fazer disfunções de sono, se queixar de muita fadiga, né? De falta de libido, de um certo ressecamento vaginal, e se ela usa anticoncepcional, isso às vezes ainda é pior, né? E ela, né? Poxa, eu faço exercício, não tenho desempenho, né? Eu observo que os ganhos que eu estou tendo não são semelhantes ao que tinha antes, até o dia que ela entra na menopausa de vez, né? E é daí que vem a importância da mulher ter esse conhecimento e ter a rotina dela ginecológica anual. Porque é nesse período, nessa rotina que ela vai conversar com o médico dela, vai aprender a se perceber e vai vendo essas coisas acontecendo, porque tem muito que se pode fazer para que essa transição seja mais leve, né? E não necessariamente é só reposição de hormônio, não. Né? Não necessariamente. A gente sabe que quem for da área, eu já vi que tem um monte de nutricionista aí entrando, entende que o organismo da gente, a versatilidade metabólica que a gente tem, quando a gente dá oportunidade para esse corpo da gente funcionar desse bem, né? Dele se utilizar de algum micronutriente, né? E desviar uma via metabólica para, de repente, substituir aquela coisinha que está faltando para a pessoa ter o bem-estar. Então, assim, muita coisa pode ser feita nessa transição para que a chegada na menopausa seja mais leve, né? Lógico que a cereja do bolo é a reposição hormonal, é o que está faltando, né? É o que está faltando para que ela tenha o bem-estar quando se era mais jovem, né? Mas a reposição hormonal, ela não faz nada só, né? Ela não faz nada só. E, ao contrário, uma reposição hormonal feita, né, sem ser muito bem avaliada. O Dr. Smacotinho, ele dizia que reposição hormonal é para quem merece, não é para quem quer. Não é para quem quer. Eu já ouvi essa frase. É para quem merece, não é para quem quer. Então, assim, você optar por fazer uma reposição hormonal numa mulher obesa, altamente inflamada, né? Que não modula bem o estresse dela, que não dorme bem, né? Você tá botando o isqueiro na fogueira,
né? E aí, daí é que vem tantas questões que a gente ouve. Ah, foi a reposição hormonal que deu câncer, né? É porque as escolhas precisam ser bem feitas, né? Então, é uma fase onde não se dá para você... não dá para não ter um olhar integrativo, né? Não dá, né? Precisa desse olhar para que você não perca a oportunidade de realmente trazer, melhorar a qualidade de vida dessa mulher que está envelhecendo, né? Exato. E assim, eu até complemento sua fala, porque assim, muitas vezes a intensidade dos sintomas nessa fase está diretamente relacionada a como foi o estilo de vida dela até então. Então, assim, aquelas mulheres que, eu digo isso até por experiência própria, porque no consultório eu recebo, né, as duas situações. Eu tenho pacientes que a vida inteira treinaram, tiveram alimentação adequada, tiveram cuidado, né, alimentar com o estilo de vida, e elas referem que realmente a intensidade hoje, climatério, chegando à menopausa, é uma coisa administrável. Não é que não exista, tá? Também tem que ser realista, né? Mas é uma coisa que ela vai percebendo um dia uma coisa, um dia outra, e não são coisas que comprometem a qualidade de vida. Mas também eu já vi outras situações, ou seja, aquelas que ao longo da vida não controlaram peso, o processo inflamatório estava sempre ali presente, padrão alimentar ruim, sedentária, estressada, dormia mal. Ou seja, é como se fosse uma bomba ali, né? Está prestes a explodir. Então, quando chega essa fase, normalmente elas responsabilizam a fase. Não estou conseguindo perder peso porque, né? Menopausa. Então, a responsabilidade por tudo é a menopausa. Mas, na verdade, ela chegou em um contexto ruim. Então, ela vem com uma intensidade muito maior, né? Porque já existia um desequilíbrio. Então, agora é como se aquilo ali fosse a gota d'água para piorar. Exatamente. Ela já não devia ter uma mulher nessa condição, muitas vezes ela já não tem uma qualidade muito boa de vida antes, né? Sim. Porque obesidade, estresse, o sedentarismo, né? Um corpo inflamado, ele geralmente não permite que você tenha uma boa performance dos seus hormônios, por exemplo. Sim. Né? A gente sabe que um dos grandes competidores com a testosterona, que é um hormônio fantástico para a saúde da mulher, é o cortisol. Né? Eles se cruzam em vias metabólicas semelhantes e o cortisol é capaz de roubar, né? Falando assim muito superficialmente, ele faz um desvio de rota e ele altera, né, a performance da testosterona. Sim. E aí, muitas vezes, é aquela mulher que está estressadíssima, ganhando peso, com a fadiga insuportável, muitas vezes nem mulher climatérica, nem na menopausa. E a gente vê isso acontecer, né? Mas na mulher climatérica, uma das vias que ela utiliza, né, de subterfúgio para poder amenizar a falta de estradiol, a falta de progesterona, é a utilização da testosterona como substrato. E aí é que a gente vê a mulher que tem uma alimentação anti-inflamatória, que faz exercício físico, o melhor estímulo para a produção de testosterona é a atividade física. Sim, né? sim. A própria atividade física, ela é o melhor estímulo, é melhor que a reposição. Então, assim, ela vai utilizar aquilo ali como reposição de estradiol, porque dependendo da enzima que ela utiliza, ela vai transformar a testosterona em estradiol e vai diminuir os sintomas que ela está tendo de menopausa. Sim. Mas isso a gente está falando de uma pessoa, de uma mulher que tem essa preocupação, né? Que entende que ela precisa fazer exercício, que ela precisa se alimentar direito, ter uma alimentação mais anti-inflamatória possível, para que ela ative essas vias metabólicas que são importantes, né? Porque a testosterona, a mulher entra em falência ovariana, certo? Mas ela continua produzindo a testosterona, a principal fonte de produção de testosterona é de suprarrenal, não é ovariana. Então, ela continua produzindo lá a testosterona dela e utilizando aquilo ali para uma série de reações, inclusive, né, que deveriam ter seu estradiol, a principal via.
Uhum. Então, são mulheres que entram com mais tranquilidade no climatério. Sim. Né? Não que não vá ter sintoma, porque o rei, né, é o estradiol. E é ovariano e ela não consegue produzir mais porque entrou em falência. Então, é extremamente importante ter esse conhecimento, porque tudo que a menopausa traz, né, é uma perda de qualidade de vida tão grande. E a paciente, ela procura a gente meio desesperada, porque a onda de calor é a ponta do iceberg nessa história toda, né? É uma mulher que chega falando, olha, um dia eu estou triste, outro dia eu estou extremamente irritada, outro dia eu estou triste, outro dia eu estou normal. Tá todo mundo na minha casa achando que eu estou maluca, né? Eu não durmo bem, eu não estou conseguindo ter, prestar, não estou conseguindo manter meu foco nas coisas. Sim, Né? memória ruim. Memória, né? Foco, memória, né? A síndrome Libido. geniturinária. Isso, libido, disposição, perda de massa óssea, né? Ressecamento vaginal. Além disso, mudança de composição corporal, porque a deficiência hormonal tende a aumentar a gordura corporal e abdominal, aumentando em muito o risco de síndrome metabólica, né? E aí, o que é que traz o aumento da síndrome de metabólica? Aumento de risco cardiovascular. A mulher na menopausa, ela tem aumento de risco cardiovascular, né? O estradiol é um hormônio altamente protetor cardíaco na mulher, né? Além disso, envelhecimento cutâneo. Então, assim, ela não tem mais qualidade de pele, ela não tem o mesmo cabelo, mas ela vem dizendo, doutora, não adianta Cetaphil, Fisiogel, o mais caro do mundo, que não hidrata. Por quê? Porque é de dentro para fora, né? A coisa é de dentro para fora. Perda de massa óssea. Então, assim, tudo relacionado com envelhecimento, né? Quando ela... Aí a gente vê aumento de risco de doenças degenerativas cerebrais, Alzheimer, tudo, enfim. Fraturas, né? Aumento de fraturas, né? Porque a densidade mineral óssea diminui, está muito relacionado com o estradiol. Então, assim, a gente vê o risco, né? A morbidade que tem uma menopausa desassistida, né? Na vida de uma mulher. Agora sim, Fábio, eu acho, é uma dúvida minha, e eu acredito que seja a dúvida também de outras pacientes aqui, né? Pacientes ou não. Tem alguma diferença nessa modulação, não sei se a palavra certa é essa, né? Hormonal que é feita hoje, através dos implantes, com aquela terapia de reposição hormonal mais antiga, que a princípio muita gente até tinha medo, não, porque é risco de câncer e etc. Se eu tive casos de câncer na família, minha ginecologista contraindicou. Tem alguma diferença? Atualmente, os implantes, eles têm alguma vantagem, assim, mais segurança, né, em relação a essa terapia tradicional, que muita gente, inclusive, até tem medo de fazer, e não se recusa a fazer, prefere ter os sintomas do que fazer. Primeiro, vamos estabelecer. Quando se fala de modulação hormonal, você está falando de você modular o eixo, né? Você equilibrar o eixo hormonal inteiro. Você não está falando só de menopausa, né? É você modular, é você entender que todos os hormônios, eles funcionam como se fosse uma grande orquestra, né? Um desafina todo o resto. Então, você está falando de suprarrenal, você está falando de tireoide, você está falando de ovários, você está falando de vitamina D, tá? De hormônio D, na verdade, né? Sim. Então, você vai tentar equilibrar toda essa orquestra. E isso pode ser feito em qualquer fase da vida, independente da mulher estar na menopausa ou não. Né? Muitas vezes a gente não está falando de alguém que tem uma falência ovariana. Está falando de uma pessoa que está com desequilíbrio em um ponto dessa cascata hormonal toda, porque é sedentário, porque é obeso, porque é estressado, porque tem uma nutrição péssima, né? Porque tem um intestino, né, altamente desbiótico,
porque dorme muito mal, né? A melatonina entra nessa história aí toda. Quando a gente está falando de menopausa e de climatério, a gente está falando de reposição de um hormônio, porque aquele órgão faliu, né? Porque está em declínio avançado ou porque faliu. A reposição hormonal, hoje, a gente tem muitas opções para reposição hormonal. A gente tem os hormônios sintéticos não isomoleculares, que é o que que tem de mais antigo, né? Usamos ainda, mas foi o que surgiu primeiro. São hormônios que são bioquimicamente diferentes dos nossos, né? São imitações feitas em laboratório, mas que têm a capacidade de se ligar nos nossos receptores hormonais e fazer, às vezes, daquele hormônio, certo? Logicamente, é uma substância que é estranha ao nosso organismo. Sim. Tá? Porque a gente não produz aquilo. E aquilo ali pode trazer efeitos colaterais, certo? Os hormônios isomoleculares são hormônios sintéticos, sim, porque eles são feitos em laboratório. Mas são hormônios bioquimicamente idênticos aos nossos. Tá? Eles são idênticos, então a chance de você ter efeitos colaterais, de você ter problemas com eles é muito menor. Tá? E esse advento trouxe para o nosso arsenal terapêutico uma vitória muito grande, a partir do momento que a gente teve mais liberdade, né, de expandir, né, as pacientes, algumas que antes tinham contraindicação, a gente pode fazer uma reposição hormonal com mais tranquilidade. Isso arrastou um pouco mais o tempo que a gente antes se limitava muito a fazer 10 anos de terapia hormonal ou até 60 anos de idade. Hoje a gente, né, pondera um pouquinho mais e arrasta esse tempo, levando em consideração o risco-benefício da paciente, né? Então, a gente tem hoje esses hormônios que são ditos hormônios naturais. Quando a gente fala de hormônio natural, a gente está falando de hormônio isomolecular, que são hormônios bioquimicamente iguais aos nossos. A gente está falando de estradiol, de testosterona e de progesterona micronizada natural, tá? Eu não estou falando de fito-hormônio. Sim. Que muitas vezes se fala hormônio natural, a paciente fica achando que ela vai tomar amora, ela vai usar soja, ela vai usar, né? Não é disso que eu estou falando. Sim. Então, assim, quando a gente raciocina que a gente vai usar um hormônio isomolecular, falar de implante, a gente está falando de via de administração, tá? Os hormônios, eu uso aquela substância e eu posso usar em qualquer via. Eu posso usar em via oral, via transdérmica e sob a via de implantes, certo? A minha escolha vai depender de quem é a paciente, certo? Dos hábitos de vida dela, da condição financeira dela, né? Então, assim, o que é a reposição hormonal oral, a gente tem usado cada vez menos, tá? A gente usa uma coisa ou outra por via oral. Porque por causa do mecanismo de primeira passagem hepática, né? Você acaba envolvendo e mexendo com alguns enzimas que às vezes podem produzir um ou outro metabólito que não é muito interessante, certo? A via transdérmica, quando você usa a via transdérmica, você tira essa primeira passagem hepática, né? Você consegue usar doses menores, inclusive, porque na via oral, a gente sabe que a gente acaba tendo perdas intestinais, inclusive, muitas vezes relacionadas com desbiose. Isso. Né? A gente sabe que quando a gente tem uma desbiose, a utilização que a gente tem, né? Como tudo, os micronutrientes, né? Muitas vezes eles podem não ser bem absorvidos por causa de uma microbiota que não tá equilibrada. Com os hormônios é a mesma coisa. Então, assim, eu dou uma fugida disso quando eu uso a via não oral também, né? E a via transdérmica, ela é muito interessante. A gente tem usado cada vez mais hormônios por via transdérmica por conta disso, né? A via oral é uma via de última escolha. E os implantes,
eles têm sido uma escolha fantástica, porque a tecnologia dos implantes permite que a gente consiga oferecer níveis séricos mais estáveis desses hormônios. Porque quando eu uso a via transdérmica, eu sou usuário dependente, tá? Então, aquela pessoa que vai aplicar aquele gelzinho, seja no braço, seja via vaginal, hoje ele aplica 8 horas da manhã, amanhã 7 horas, amanhã 10 horas, né? Não massageia direito, não absorve bem. Se é uma pele que não está muito legal, compromete a absorção também, né? Tá com pressa, fica entre os dedos cheio de creme, não passa direito, você não tem garantia de dose, né? Então fica assim o nível sérico, fazendo uma coisa que a gente chama de picos e vales. E aí a gente muitas vezes está usando picos e vales séricos mesmo, né? Ela faz aquele pico sérico de absorção, certo? E quando a gente usa um gel transdérmico de hormônio, ele não é absorvido ali imediatamente, ele vai sendo absorvido, o pico dele de absorção é em 3 horas depois, né? Faz transferência, né? O gelzinho, aí eu vou lá, pego a criancinha, eu posso fazer uma transferência para aquela criança, né? E não é uma coisa muito interessante. Então, assim, eu não tenho muita segurança no nível sérico de que eu vou ter, tá? E o implante me dá essa garantia, né? O implante é uma tecnologia que é muito interessante, que me dá essa garantia de níveis séricos mais estáveis e fisiológicos. E aí a gente vê muitas vezes paciente que a gente estava usando, muitas vezes doses que se equivalem, né, do transdérmico para o implante, e a paciente tendo um resultado fantástico que ela não tinha com aquela outra via de administração. Perfeito. Maravilha. Então, assim, gente, se essa era a dúvida de alguém aqui, Fabiane tirou totalmente. Porque, inclusive, era minha também, Fábio. Algumas coisas, assim, eu não conseguia entender, de fato, os benefícios, assim, né, a nível prático mesmo, da utilização do implante. Então, hoje ficou claro isso, uma aula, gente. Isso aqui foi uma aula. Implante não é chip. Implante não é chip. Chip da beleza, né, Fábio, que colocaram o nome. O chip da beleza, na verdade, é um implante de gestrinona, né? Sim. Que não é um hormônio isomolecular. É um hormônio fantástico. A última live há 2 semanas atrás, Marcelo deu show, né? Mas, assim, ele não é um hormônio isomolecular. Ele não é um hormônio que existe no corpo da gente. A gente não precisa de gestrinona, né? Para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida, a não ser nas indicações que vai melhorar a qualidade de vida de quem precisa dela, né? Que ela tem indicações que são muito bem pré-estabelecidas e as indicações não são estéticas, né? As indicações não são estéticas. Então, não existe chip da beleza, né? Na verdade, eu acho que confundiram essa coisa, venderam em algum momento aí essa ideia, né, da transformação corporal, porque inclusive eu tenho pacientes que até, e amigas também, né, que já comentaram isso de algum tempo atrás, ter feito essa modulação e terem tido transformações, etc, etc. Mas assim, quando a gente vai ver do ponto de vista clínico, do ponto de vista fisiológico, que é o que você está explicando aí, tem que ser uma coisa muito criteriosa mesmo. Tem que ser feita com um profissional que sabe o que está fazendo. E principalmente, Fábio, um profissional que tenha essa visão integrativa. Porque aquele profissional que quer simplesmente vender aquilo por finalidade estética apenas, né? Ele não está focando, certamente, em outros aspectos da vida dessa mulher. De médio a longo prazo. Ele está sendo tão imediatista quanto a paciente. Aquela pessoa que a vida inteira foi sedentária, que a vida inteira ganhou peso, que não se alimentou bem, e de repente ela resolveu que ela quer transformar. E aí ela encontra um profissional que tem essa mesma mentalidade, essa mesma visão, e ele é tão imediatista quanto ela. Ele não está tendo essa visão integrativa que você está dando tanta importância, e que eu também valorizo demais, né? Ver o médio a longo prazo. E ver realmente o que é que fisiologicamente é importante, é necessário. E a estética,
Eu sempre digo isso, as pessoas acham que essa é uma ideia muito conformista minha. Mas eu sempre digo assim, a estética é consequência de um equilíbrio. Concorda? Sim, sim, A sim. beleza externa, seja ela o cabelo, a pele, o fisicamente falando, composição corporal, ela é uma consequência de um equilíbrio interno de vitaminas, de minerais, de fitoquímicos, o intestino saudável, um fígado que funciona bem para colocar para fora todas as porcarias, né, que a gente se expõe aí o tempo Exatamente. todo. Aí a beleza acontece. Ativar e desativar o que é necessário, né? De forma, né? Exatamente. Não, o fígado, ele não é só um filtro, né? Como a gente Sim, acha. Ah, é um sim. filtro. Na verdade, muito do que a gente come precisa passar o fígado para ser ativado, né? Isso, E isso. também pode. Quantas gavetinhas são abertas e fechadas no fígado até Sim, que um micronutriente chegue na sua reação final, né? Para fazer o efeito que ele tem que exatamente. fazer mesmo no intracelular. É, Então, assim, é lindo, mas ao mesmo tempo assustador, é, né? Que a é gente não complexo demais, consegue, né? É, né? Eu estava esses dias revendo algumas coisas dessa parte realmente de nutricional para a mulher na menopausa, e eu estava vendo a via das brássicas, né? sim, Na sim. questão da, da, Isso é complicação. da melhoria do desempenho hormonal, e a gente não está falando de hormônio, não. Do Isso, hormônio que a gente está repondo. A gente está falando dos nossos, do que a gente produz, isso. né? De Exatamente. você de você. Você não precisa. Um estradiol, se ele pega um caminho errado, né? Se é feita uma metilação inadequada Uhum. hepática, você desvia ele para uma via que é altamente oncogênica, e aí o risco de câncer de mama vai lá para cima. E a gente não está falando de quem usou hormônio, não, Sim, né? A gente não está exatamente. falando de quem usou hormônio. E aí, como um brócoli, um couve de Bruxelas, né, Sim, consegue, né, através do DIN, né, desligar essa chavezinha exatamente. que leva para essa via oncogênica e como esses nutrientes são protetores, né? Com certeza. E oferece para a gente um hormônio que é melhor, que é protetor e que Exato. permite que a gente tenha uma utilização melhor dele. Né? Isso é fantástico. Fantástico. E o interessante, o mais bonito disso tudo, é que essa coisa do consumo das brássicas, que a inclui, né? A gente está falando brássica aqui, que a gente pode saber o que é, mas brássica, gente, é aquele grupo de vegetais que tem, por exemplo, como exemplo, né? A couve de Bruxelas, a couve normal, o brócolis, couve-flor. Então, tem uma série de alimentos que são desse grupo. E às vezes as pessoas torcem o nariz, acham que comer isso é algo sacrificante, etc. Não estou fazendo dieta, para que eu vou comer isso? E quem me conhece sabe que esse termo dieta é uma coisa que eu abomino. Porque você comer bem não quer dizer que você está de dieta. Comer bem é o normal. Pelo menos deveria, né? E a gente pensa em comer bem não quando surge um problema, que aí você vai ter que fazer aquela mudança forçosamente. Não, agora eu tenho que mudar, porque é minha médica, que é nutricionista, né? O legal é a gente fazer essa mudança a vida inteira, desde sempre, né? Porque, assim, a quantidade de coisas que a gente consegue prevenir fazendo um pouquinho todos os dias, né? Não tá, como é que eu posso dizer? A gente não tem nem como dimensionar a quantidade de questões, de processos patológicos aí que você pode prevenir ao longo da vida. Dentre eles o câncer, né? Porque câncer não é Isso é sina, só não um é, exemplo. enfim, várias coisas. Então, assim, não é uma coisa que causou aquilo. É uma série de coisinhas ao longo da vida que podem gerar aquilo, né? E a gente fala de doença autoimune e várias outras coisas que acontecem. Então, assim, fígado tá legal, intestino tem que estar legal. Os dois centros aí. Porque um separa o joio do trigo, né? O fígado tem essa capacidade, como você falou, né? Ele discrimina ali. E o intestino é quem vai decidir
se vai eliminar ou se aquilo vai voltar. Uma vez voltando, por conta de uma permeabilidade aumentada, você pode estar intensificando, né, como você falou, reativando um hormônio que era para ter sido eliminado. Só que ali, por um problema a nível de mucosa intestinal permeável demais, por uma desbiose, etc., ele acaba retornando e, vamos dizer assim, criando um problema que não era para criar, né? É por isso que eu disse que a reposição hormonal é o quê? A cereja do bolo. A cereja do bolo é a última coisa que a gente coloca, né? Não adianta. É porque eu quero fazer reposição hormonal. E você não faz exercício, você dorme muito mal, acorda várias, fica no celular até 11 horas da noite, meia-noite, fica no celular até meia-noite e acha que não tem problema, não. Meia-noite eu tomo minha melatonina, não adianta de nada. Melatonina até 11 horas da noite, né? E você fazer o ritual, fora isso, não serve para nada. E acorda várias vezes, desperta no dia seguinte exausta, né? O cortisol altamente desequilibrado, roubando sua testosterona, roubando sua energia do dia inteiro, um intestino tenebroso. E digo mais, porque as pessoas, meu intestino é um reloginho. Intestino bom não é intestino que faz cocô todo dia, não tem nada a ver. Sim. Não tem nada a ver e tem, né? Se faz o cocô todo dia, é um pontinho. Mas, assim, não significa que você, né? Não significa que você, de fato, tem um intestino que está íntegro, que está fazendo o papel dele como deve ser, né? Então, eu hoje entendo que é impossível você ter bons resultados terapêuticos em qualquer área da medicina em alguém que não dorme e que não tem um bom intestino, né? Não tem, porque você não tem substrato para você, né, ter resposta nas suas terapias, entendeu? Para as reações metabólicas serem bem feitas. Então, assim, não tem como, não adianta eu fazer reposição hormonal, né? E aí, daí é que vem as aberrações que fazem com que a paciente tenha medo de ter câncer, né? Não vou usar porque não sei quem teve câncer. E olha, assim, tem que ter medo mesmo. Não que a reposição hormonal vá dar o câncer, mas uma reposição hormonal mal feita, um organismo altamente inflamado, pode girar chavezinhas que levem a uma neoplasia. Foi a reposição hormonal que deu câncer? Não. É você entregar os melhores ingredientes para fazer um bolo, né? Para uma confeiteira de receita de YouTube. Não, é você colocar uma cobertura deliciosa no bolo solado. Pode ser? Exatamente. Pode ser também. Entendeu? Então, assim, né? Não adianta. Por isso que a reposição hormonal é o que é para ser feito depois. Primeiro, você tem que corrigir todas essas questões, né? Antes de você pensar em tratar uma endometriose com hormônio, a endometriose, adenomiose, todas essas questões, você precisa desinflamar essa paciente para que ela tenha a melhor performance possível da resposta da terapia dela, né? E que tenha menos riscos mesmo, né? A reposição hormonal, ela é importantíssima, ela traz um bem-estar fantástico, mas tem gente que não pode, tem gente que não quer, né? E a gente tem que ressaltar que você tem recursos para dar qualidade de vida a essa paciente nesse tempo de menopausa e de climatério, às vezes até sem repor hormônio. Lógico, quando você repõe é muito melhor. Mas tem tanta gente que não pode. Exatamente. Exatamente. E assim, quanto mais cedo existe essa busca, melhor. Aquilo que eu falei. Então, sei lá, você está com 30 e poucos. Porque com 20 a gente não pensa nisso, né? A verdade é essa. Com 20, menopausa é uma coisa distante. Mas assim, entrando nos 30, eu já considero que é uma preocupação muito válida.
pensar nessa fase daqui 10 anos, né? Quando a minha capacidade reprodutiva for diminuindo, eu quero me preparar para isso. Então, eu acho assim, mulheres aí na casa dos 30, o momento certo de buscar um acompanhamento já com esse foco é agora. A gente não faz. Eu sempre comento até com os meus alunos também, né? Quando eu estou falando lá de saúde óssea e tal, eu sempre falo assim: a gente tem que chamar a atenção do paciente que fazer reposição, entre aspas, suplementações, pensando em saúde óssea, não é quando está com osteoporose. É a vida toda, porque você vai mantendo aquela integridade óssea, aquela saúde óssea e etc e tal, para quando chegar a fase de envelhecimento realmente, onde hormonalmente, né, que é um processo fisiológico, você vai ter algum comprometimento desse tecido, você teve garantias ali ao longo da vida que vão te dar um suporte. Não vai te garantir 100%, como a gente está falando aqui, né? Mas já vai amenizar e muito. E se for um caso de uma mulher que por alguma razão não possa fazer a reposição, e aí? Ou seja, ela já garantiu ao longo da vida aquele aporte nutricional, exercício físico, né? Ao longo da vida toda. Então agora ela chega bem. Dentro do possível, ela está bem. Né? Então, quando a gente fala de mudança alimentar, intensificar muito, vai precisar intensificar muito mais isso quando ela estiver no climatério e na menopausa. Porque na mulher que não pode fazer reposição hormonal, esse é o único recurso que ela tem. Né? Esse é o único recurso que ela tem. É exatamente ativar outras vias metabólicas, certo? Que deveriam ser desempenhadas, né? Exercidas pela reposição hormonal, né? Pelo estradiol, pela progesterona, pela testosterona, que ela não vai conseguir fazer, né? É igual? Não é. Não. Né? É igual? Não é. O ideal é tudo junto. Exatamente. Né? Mas assim, o exercício físico, né? Uma nutrição, né? Um bom controle dietético, e aí outras atividades integrativas, a yoga, né? A religião, seja qual for, tudo isso vai melhorando muito a qualidade de vida dessa mulher. Né? Vai melhorando muito a qualidade de vida dessa mulher, não é só hormônio. A saúde mental é importante, né? Para sustentar tudo isso. Eu sempre, quando eu estou conversando com elas, eu falo o seguinte: se a cabeça não está legal, nada vai funcionar. Ah, eu vou fazer compras ali porque não vai adiantar. Uma hora aquele sapato novo ali não vai lhe satisfazer. Se a cabeça não está legal. Se a cabeça está legal, você veste qualquer roupa e você está linda porque você está sorridente, porque você está bem, você está grata pelo que você tem, seja lá o que for. Então, a cabeça é uma coisa que dá uma sustentação essencial. E a gente vê, é visível, aquelas pacientes que têm uma maneira de ver a vida mais positiva, é como se nela tudo funcionasse. É uma coisa incrível, né? E já tem outras que você vê que mentalmente elas não ajudam muito o processo, fica sempre colocando a responsabilidade na dieta, porque meu personal, esse personal que eu tô agora, eu não tô gostando dele. Quer dizer, o que é que você está fazendo? Né? Eu já fiz mais de 1000 dietas. Não consigo fazer exercício. Não consigo fazer exercício. Eu fui essa há muito tempo, viu? Eu dizia que exercício físico de manhã. Não consigo fazer exercício de manhã. Meu horário de fazer exercício é de tarde. É de noite. Até a hora que só sobrou amanhã para eu fazer e eu... Teve que fazer. Fui, né? Fui porque era o que eu tinha. Eu tinha que fazer mesmo, né? E a alimentação é a mesma coisa. Né? Você tem que focar, fazer o sacrifício, porque quando você tem o bem-estar, quando você percebe, quando você tira um alimento que é altamente inflamatório, né? E que você começa, é impressionante como que você começa a perceber, você ter energia, ter disposição e aquela leveza que você diz, meu Deus do céu, minha barriga tá mais baixinha, eu tô me sentindo bem, tô me sentindo mais disposta, tô dormindo melhor. Será que é aquele glúten que eu parei de comer? Será que é aquele leite que eu parei de tomar? Né? Você fica inacreditável. Marijara é adivinha?
Como é que isso funciona? Mas é isso mesmo. É como se você tivesse, né, tirando os entraves, né, tirando Exatamente. aquilo que está diminuindo o desempenho, né, do Sim. seu organismo. E você começa a responder melhor em tudo, né? Então, É como se assim, não você tem, tivesse, Fábio, dando uma né? gasolina ruim para o carro. Você não está usando Isso. um produto Não, de não qualidade. tem como começar do topo. Não É, tem como começar do topo. Você começa da base. E a é, base é nutrição, e é exercício físico, e é um sono reparador. isso, Se você não exatamente. tem essas três coisas, você dá hormônio para uma pessoa dessa, você está botando lenha numa fogueira que vai causar um incêndio catastrófico, né? Exatamente. Então, não faz sentido, né? Verdade. Tem que ter esse olhar mesmo. É, você está fingindo que está tratando e ela está fingindo que está sendo tratada. Mas, na verdade, como é que se diz? A paciente tem que entender. É por isso que eu estava muito animada com essa live, porque é um tema. Várias pacientes entrando aqui, outras me falaram que não viriam por causa do horário, mas vão assistir depois. E eu acho, Fábio, extremamente importante esse tipo de conversa, porque a gente esclarece coisas que, por incrível que pareça, são óbvias, mas para muita gente ainda não é. As pessoas querem aquela coisa assim, elas não entendem que é um conjunto, que o corpo responde, né, em sincronia, é uma orquestra, que o fígado tem que estar legal para aquele hormônio funcionar bem, o intestino saudável não é só ir ao banheiro todos os dias, como você disse, né? Isso é parte do intestino saudável, mas o intestino saudável é muito mais do que isso. Então ela tem que entender que tudo tem que estar ok, né? Para que essa utilização hormonal, vamos dizer assim, que é o tema principal, para melhorar aqueles sintomas que ficaram ali, vai dar certo a partir disso. Então, não é chegar no meio de uma coisa bagunçada, de uma confusão, e botar um hormônio achando que vai resolver todos os problemas, porque não vai. Vai resolver. Eu acredito não, né? Tenho várias pacientes, inclusive suas, de doutor Marcelo também, que fala assim, gente, hormônio é vida, como se tivessem renascido, né? Mas eu falo, ó, essa alteração de perfil lipídico aqui, a gente tem que ver também. A alimentação, né? Tá equivalente a essa alteração. Vamos melhorar ela. Que o hormônio Só fez um que monte de coisa aí, nenhuma delas usa um hormônio só. Hormônio é vida, mas nenhuma né? delas usa um hormônio Sim, só. sim, sim, com certeza. O exercício físico e a nutrição é essencial para a gente. E não é só Exatamente. isso, a gente tem que entender que é um corpo que envelhece geral, né? É, Então, assim, o olhar para os micronutrientes, o olhar para a vitamina D, meu Deus do céu. A importância da vitamina D na saúde geral, no bem-estar geral, é, é surreal, incrível, é né? verdade. Como é um coprotetor, né? Protetor ósseo, envolvido em praticamente todas as reações químicas corporais, né? Imunidade, Uma mulher na menopausa que fica focada na disfunção, na deficiência hormonal ovariana e que não é olhada, não é vista da forma que deve ser a tireoide dela, meu Deus, não vai ter sucesso no tratamento, exatamente. né? Não vai ter sucesso no tratamento. E a gente vai perdendo essa mulher para o envelhecimento mesmo, para as doenças Exato. degenerativas. Ela vai perdendo função paulatinamente. Função cerebral, alteração de memória, né? Aumentando o risco de Alzheimer. Função, a mobilidade, porque ela perde massa muscular, ela aumenta o risco de fraturas, certo? Sim, Ela já não tem tanta exatamente. disposição, ela perde função sexual, né? Porque Sim. ela faz atrofia vaginal, ela tem ressecamento, ela já está sem libido. E aí, uma vagina ressecada, nossa, meu Deus do céu, né? É só dor na relação sexual. Então, veja um contexto, né? Da perda. Ela perde a beleza,
a estética, né? Porque ela envelhece, ela tem um envelhecimento cutâneo, ela perde a referência da mulher que ela tinha quando ela se olha no espelho. Exatamente. Né? Ela já não se reconhece, ela já não vê a beleza que ela tinha, e ela volta e constata o quanto ela envelheceu quando ela diz, poxa, eu além de não ter a beleza que eu tinha antes, eu já não consigo ter relação sexual como eu tinha antes. Eu não consigo fazer as coisas como eu fazia antes. Né? Eu não consigo, eu não tenho a alegria que eu tinha antes. Certo? Então, é vida mesmo, né? Hormônio é vida mesmo. Mas não é só o hormônio. É um contexto inteiro, né? E ela, o grande cuidado é para ver como é que essa mulher vai chegar nessa época. Porque, de fato, pode ser que eu só precise colocar hormônio nessa paciente, quando ela está na menopausa. Se é uma paciente que jovem, ela tem o hábito da atividade física, ela tem o hábito de uma dieta inflamatória, ela modula bem o estresse, porque hoje a gente fala, olhe, tire o estresse. Não tem como, a gente fala de modular, né? Eu não vou deixar de trabalhar. Eu tenho meus filhos, meu marido, eu preciso do dinheiro. Eu tenho que passar por esse estresse, mas olha, na hora que eu saio daqui, eu vou desligar, eu vou para minha yoga, eu vou ter aquele momento onde eu vou tentar modular esse estresse de alguma forma para que eu não fique nessa pancada o dia inteiro, né? Se é uma pessoa que vem fazendo isso desde muito cedo, ela vai entrar na menopausa primeiro, ela vai entrar mais leve. Sim. E muito provavelmente eu só vou precisar fazer o hormônio dela mesmo. Porque, inclusive, se ela se cuida muito o tempo todo, ela não vai ter nem contraindicação ao hormônio dela, né? Porque existem as contraindicações. Perfeito. Né? E aí, de repente, ela vai chegar lá na menopausa só faltando uma cereja mesmo. Exatamente. Que o ideal é isso, né, Fábio? Porque, assim, se você vem ao longo da vida tendo todos esses cuidados, com certeza, como eu disse no início, os sintomas vão ser mínimos, se surgirem, né? Algo totalmente suportável. E aí, talvez ela desperte, não, no meu exame de rotina, eu identifiquei ali que tem algumas coisinhas que estão alterando. E ela faz aquele ajustezinho. Pronto. Ó, até hoje eu não vi ninguém com sintomas mínimos, nem tolerando muito, não, viu, Jara? Sabe por quê? Eu digo assim, essas que ao longo da vida vieram controlando. Elas têm o sintoma bem mais, né? Tem uma coisa, o que é que a gente percebe? As pacientes procuram muito a gente no consultório, muitas dizendo assim, ó, porque minha mãe não teve nada disso. Minha avó não teve nada disso. E eu tô cheia de sintoma. É muito cultural também isso. Eu não digo a minha mãe, né? Mas assim, a minha avó, minha bisavó, que é de uma geração mais anterior, elas foram criadas para aceitar o envelhecimento. Como parte natural, um envelhecimento sem qualidade de vida. Certo? De entender, eu vou ficar velha mesmo, eu vou ficar com meu cabelo todo branco, minha pele toda enrugada, relação sexual eu vou ter que fazer, porque é minha obrigação, porque eu sou uma mulher casada, certo? Prazer, já não era criada para ter mesmo, era feio, ter prazer sexual, mas a geração de nossos pais para cá é outra história, né? Elas têm uma percepção desses sintomas de menopausa muito diferente. Porque o entendimento já é de que não é uma coisa que eu não preciso ficar assim. Sim. É parte do envelhecimento? É parte do envelhecimento. Mas eu não preciso ficar desse jeito. Existem recursos, né? Eu não quero ter relação só porque eu sou casada e eu tenho uma obrigação, né? Não é assim que a banda toca mais. Não é porque eu tenho eu tenho 50, 60 anos que eu tenho que aceitar que minha pele vai ficar enrugada, que eu não vou ficar bonita. É outra história, né? Antigamente a mulher dizia assim, ai meu Deus, a cabeça que eu tenho hoje com o corpinho que eu tinha quando eu tinha 30, quando eu tinha 20. Hoje você pode ter essa cabecinha muito boa, madura, né?
E com o corpinho que você tinha antes, às vezes até melhor. É, De repente não tinha grandes hábitos quando tinha 25, 30 anos e adquire esse hábito depois e faz uma modificação na estética dela que o antes e depois é irreconhecível, né? Então, assim, tem uma questão cultural muito envolvida nisso e que a gente tem visto que essas mulheres têm buscado e tem sido uma conquista grande, sim. né? De buscar a aparência que ela quer ter, né? Eu vejo isso esteticamente e vejo isso na parte íntima também, né? Sim. A paciente vendo hoje as terapias. Olha, doutora, eu quero fazer um peeling para clarear minha genitália. Está muito escura, não estou gostando, não. Eu vou fazer um laser porque eu quero, né? Eu quero ficar mais lubrificada, eu quero ficar apertadinha. Eu não quero ficar toda folgada, não. Né? Eu quero fazer uma cirurgia íntima porque não está legal, só estou namorando no escuro, estou com vergonha. Entende, Ana? Que tem uma coisa que de evolução dessa mulher, totalmente, né? Que tem trazido uma percepção bem diferente na condução dessa fase. Com certeza. Ela não quer só o necessário. Ela quer o que ela julga que ela merece. Eu acho que isso é muito importante. Porque, como você falou, antigamente as mulheres cumpriam aquilo como uma obrigação, né? Mas hoje não é por obrigação. Ela quer melhorar fisicamente os aspectos por ela, não é para o outro, né? E acho que isso é uma conquista muito grande, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Com certeza. Maravilhoso, Fábio. A gente ficaria aqui a noite toda. Vamos? Eu sabia que não ia faltar assunto. Eu sabia. Falei, a gente vai fluir tão bem que você vai ver que não vai faltar assunto. O pessoal vai participar, um monte de paciente nosso aqui entrando, né? Então, assim, a gente vai marcar de novo. Assim como eu falei com o doutor Marcelo. Meus pacientes sabem que eu gosto de falar muito. Eu sou conversadeira, mas gosto de falar muito. Minhas pacientes sabem disso. Eu sei disso também. Isso é maravilhoso, porque assim... É engraçado, porque eu acho que a gente atrai, né? A gente atrai, a energia da gente atrai, porque minhas pacientes são todas faladeiras também. Eu já vi umas aqui, só Rosélia, todo mundo falador. Tem um monte aí. E assim, a gente se sente à vontade, porque confia. Confia, entrega realmente, entendeu? Para o que você decidir, porque a gente tem confiança nesse repertório que você tem, no conhecimento, na empatia que você tem em cuidar. Então, isso gera confiança. Então, pronto, a gente entrega a saúde, literalmente. E assim, o que eu fico super, ultra feliz, que foi o que eu falei com o doutor Marcelo também, é de eu ter a oportunidade de trabalhar com pessoas que têm uma mentalidade sem comentários, no sentido de acolher a nutrição como algo essencial, no sentido de ver o indivíduo como um todo. Ele não é só aquele pedacinho doente, né? E não só, Fábio, assim, no sentido bioquímico, não. No sentido de ver a pessoa, ser humano ali como um todo. Então, isso é uma coisa que eu agradeço todo dia, né? Por estar com profissionais, assim, por trabalhar com vocês, por ter essa interação tão positiva, de confiança mútua, né? De encaminhar a paciente, porque sabe que eu vou fazer o melhor que eu posso ali. Se for possível, eu vou fazer, aí vai depender só da paciente, né? Seguir. Mas eu vou dar o meu melhor para interagir com o que vocês já fazem. Isso que para mim é fantástico, porque eu vou somar no que vocês já estão fazendo e o paciente só tem a ganhar sempre, né? Aquelas que seguem. Na verdade, é porque a gente entende que você precisa dar a base para a gente trabalhar. Né? Você precisa dar a base para a gente trabalhar, porque senão a gente não vai ter resultado, não tem saída. Né? Se eu quero longevidade para as minhas pacientes, eu não posso deixar essa ponta solta, né? É a mais importante para a gente. Tem que estar o ciclo tem que estar todo fechado por todos os lados, né? A gente tem que garantir isso. E aí a chance de resultado é muito melhor, sem dúvida nenhuma. Amei. Eu não posso nem. Não tem, acho que amei é pouco. Foi maravilhoso. E eu vou chamar de novo. Se prepare. Eu vou pensar em outra. Surgiram temas, viu, gente? Surgiram temas aí, pacientes minhas, pacientes de pergunta, eu não vi.
Eu estava aqui Perguntas só também. falando, não vi perguntinhas. Mandem perguntas lá pelo direct que a gente responde, se for para mim, se for para a Fábio. E surgiram temas. Vocês querem que Fabiane volte aqui para falar sobre o quê? Depois coloquem lá que a gente vai fazer, o Fábio, vamos chamar de novo. Assim como eu falei com o doutor Marcelo, você vai voltar aqui para a gente falar de uma outra coisa, talvez. Aí eu quero que vocês sugiram, tá bom, gente? Obrigada de coração. Amei. Eu que agradeço, eu que agradeço. Eu estava Estou à querendo disposição. Se quiserem mandar perguntinhas pelo direct, podem mandar sim. mandar, é. Tá? E assim, te agradecer, Fábio, de coração, porque assim, tem tempo que eu tô querendo fazer isso, né? Você sabe. Eu fugindo, né? Eu fugindo. Mas agora vai ser sempre, tenho certeza. Obrigada, gente, a todo mundo que ficou aqui, que perguntou, que participou. Vai ficar gravado lá no feed, tá bom? Quem não conseguiu assistir no horário, assiste depois como quiser. Deixa o comentário lá, deixa a pergunta, deixa a sugestão. Se quiser procurar a Fábio no privado para fazer uma perguntinha mais específica, também fique à vontade. Fabiane é extremamente receptiva e acolhedora. Isso aí é o que ela é mais. De tudo. Ah, meu Deus. Qual o Insta dela? Tá perguntando aí qual o Insta dela. Aqui na própria live tem o Insta dela. Aqui em cima, eu acho que fica o meu e o dela. Não sei como é que aparece aí pra você. Doutora Fabiane Araújo. Doutora Pronto. Fabiane Araújo. Isso. Ó, quem tá aí? Olha! Olha. Irmã. Dá um amor. Beijo grande. Obrigada. Beijo, obrigado. Obrigado, gente. Muito obrigada, tá? Boa Boa noite. noite. Tchau.